Dando continuidade ao nosso estudo de série de funções, começaremos a aula de hoje com um importante teorema que se chama um teorema de integração de séries. Ou seja, se nós pegarmos uma sequência fn de funções complexas de ômega em C, tais que a série dessa sequência, a série com n de 1 a infinito das fn, converge uniformemente para uma soma S de Z, onde a S está de ômega em C, ou seja, eu estou dizendo que a soma com n de 1 a infinito das Fn de Z é S de Z para todo Z em ômega uniformemente, onde as Fn são todas contínuas em uma curva suave por partes, gama, dentro de ômega. Na verdade, eu poderia pegar as Fn contínuas em ômega, mas vai ser suficiente ela ser contínua numa curva dentro de ômega, certo? Então, a integral ao longo de gama da S de Z dz fica exatamente igual à soma com n de 1 a infinito da integral ao longo de gama das Fn de Z dz. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que uma série complexa que for uniformemente convergente, ela pode ser integrada a termo. Isso é um resultado importante. Mas para isso exige-se a convergência uniforme. Se a convergência for apenas simples, isso pode não ser verdade. Certo? Então vamos à demonstração deste teorema de integração de séries. Como cada Fn é contínua em gama dentro de ômega, então, em particular, ela vai ser contínua em qualquer um ponto dentro da curva gama, que esteja em gama. Então, em particular, ela é contínua em todo ponto, né, em gama. E então, por uma proposição, né, por um teorema que foi provado na aula anterior, certo? Pensando as Fn que estivessem de gama em C, né, na verdade estão em ômega, mas restrito a gama, segue que a soma da série S de Z será também contínua em gama. Muito bem. Dessa maneira, a S de Z vai ser integrável em gama, porque continuidade acarreta em integrabilidade. Então, seja S de N uma soma parcial da série. Então, seja Sn a soma parcial da série. Pela convergência uniforme, que nós temos de hipótese, né, então segue que, dado um epsilon positivo, né, existirá então um n0 natural, e esse n0 depende só da escolha do epsilon, porque a convergência é uniforme, tal que o módulo da Sn de z menos a S de z fica menor que epsilon, fica menos de epsilon, para todo n maior ou igual a n0, e para todo z que pertence à curva gama. Dessa maneira, vamos avaliar o módulo da integral ao longo de gama dessa diferença. Então, o módulo da integral ao longo de gama da Sn de z menos S de z dz. E como o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, vamos estimar dessa forma. Vai ficar menor ou igual que a integral ao longo de gama do módulo da Sn de z menos S de z vezes o módulo dz. E isso, por sua vez, fica menor, porque aquela parte é menor que epsilon vezes a integral ao longo de gama do módulo dz, que dá epsilon vezes L, onde L seria o comprimento da curva. Ok? Bom, agora, como epsilon positivo ele é suficientemente pequeno, na verdade ele vai tender a zero, o que segue daí? Ora, vou fazer a passagem no limite, quando ele tende a infinito, do módulo daquela integral. Então, o limite, quando ele vai para infinito, do módulo da integral ao longo de gama dos Sn de z menos S de z dz, no módulo, isso vai ficar exatamente epsilon, vai ficar exatamente zero. Então, o limite, se o limite daquele módulo é igual a zero, então o limite dentro dali é zero. Então, o limite daquela integral é zero. E como aquela integral da diferença eu posso abrir como diferença das integrais, então e o limite da segunda fica uma constante, porque o limite de S de Z vai ser S de Z. Então vai seguir o resultado. Vejam só, nós vamos ter que zero é aquele limite da diferença, quando ele vai para infinito. Então é o limite da integral da primeira com Sn menos a integral da segunda.
Então, pegando essas partes, eu tenho que, né, como é igual a zero, eu vou ter que, o limite da integral ao longo de gama da Sn vai dar exatamente a integral ao longo de gama da S. Ou seja, o que nós acabamos de mostrar, que a integral ao longo de gama da S de z dz, da soma da série, a integral da soma da série é a soma das integrais de cada uma, né? Escrita como um processo de limite, né? Limite quando ele tem infinito, da integral ao longo de gama da f1 de z dz, mais a integral da segunda e assim por diante. Ou seja, o que acabamos de mostrar aí é que a integral da soma é a soma das integrais. E isto porque a convergência é uniforme. Com isso concluímos o teorema. No que segue, provaremos um importante teorema que responderá às seguintes perguntas que eu vou fazer agora para vocês. Se eu tenho as fn's todas funções holomorfas e eu monto a série da soma das fn e digo que ela é uniformemente convergente, a pergunta que se faz, será que a soma dessa série fica holomorfa? A resposta será afirmativa, porque a convergência é uniforme. Além disso, é possível derivar toda a série? A resposta também será positiva, porque a convergência é uniforme. E podemos determinar a derivada enésima dessa série, ou não podemos? Sim, se a convergência for uniforme. Então, mas para termos todas essas respostas, né, válidas, nós precisaremos provar esse teorema que se chama Teorema de Weierstrass. E para isso enunciaremos anteriormente um lema básico para nos ajudar. Então, vamos lá. O lema. Então, sejam soma com n de 1 a infinito das fn de z uma série uniformemente convergente em ômega e φ uma função de ômega em C que seja limitada em ômega. Então, a série formada pelo produto da seguinte forma. Então, a série soma com n de 1 a infinito da φ de z vezes fn de z é uniformemente convergente em ômega. Certo? Esse é o lema. É uniformemente convergente em ômega. Então vamos à sua demonstração. Então, seja φ a função de ômega em C que fica limitada em ômega. Então, φ uma função de ômega em C limitada em ômega. Bom, se ela é limitada, então existe uma constante positiva, que eu vou chamar de K. Então, existe um K maior que zero, tal que o módulo da φ de Z fica menor ou igual que K a K para todo Z em ômega. Bom, como a série soma com n de 1 a infinito das fn de z converge uniformemente, por hipótese, então segue por teorema que, um teorema visto na aula passada, usando a ponta da série, lembram? Dado ε positivo, existe um n0 natural, tal que para todo z em ômega, nós temos que o módulo da soma, quando k vai de n mais 1 até n mais p, deixa eu escrever isto. Então, o módulo da soma com k de n mais 1 até n mais p das fk de z fica menor que ε sobre o k é aquela constante, onde p é 1, 2, 3, 4 e assim por diante, percorre os naturais. Então, o módulo da soma com k de n mais 1 até n mais p da φ de z vezes fk de z, vamos avaliar isto, fica igual ao módulo, como é uma soma finita, a φ de z constante para somatório vai para fora. Foi o que eu fiz ali, φ de z vezes o somatório, né, com k de n mais 1 até n mais p, das fk de z. E o módulo do produto é o produto dos módulos. Daí o módulo da φ de z, que ficou ali fora, fica menor ou igual que k. E o outro módulo, eu estimei que fica menor que ε sobre k. Então, k vezes ε sobre k, ou seja, ε. Em outras palavras, o que nós encontramos? Que, dado um ε positivo qualquer, existe um índice natural n0, tal que o módulo da soma com k de n mais 1 até n mais p, da φ de z vezes fk de z, fica menor que ε. Isso P pertencente ao conjunto dos naturais, 1, 2, 3 assim por diante. E isso mostra, né, que a soma com n de 1 a infinito da φ de z vezes fn de z converge uniformemente em ômega.
ok? Ou seja, com isso está provado o lema. Então, teorema de Weierstrass. Então, teorema de Weierstrass. Seja S de Z soma com n de 1 a infinito das Fn de Z. Uma série onde cada uma das funções dessa série, cada uma das funções complexas Fn é holomorfa em ômega, onde cada Fn pertence a O de ômega. E suponha que a soma com n de 1 a infinito das Fn de Z seja uniformemente convergente em todo domínio fechado, fecho de D, certo? Um domínio D fechado, contido em ômega. Então, o que segue? A soma da série S de Z vai ser holomorfa em ômega. Essa é a primeira parte do teorema. Vamos enunciar a segunda parte. Muito bem. Além disso, a série soma com n de 1 a infinito das Fn de Z, ela pode ser derivada termo a termo. Podemos derivar termo a termo. Ok? Em um qualquer número de vezes. Ou seja, em outras palavras, eu tenho que a S, né, sendo S a soma da série, a S de ordem K de Z, a derivada de ordem K da soma da série, vai ser igual à soma com n de 1 a infinito das Fn K, a késima derivada de cada uma das Fn de Z, onde K é um número natural. Isso para todo Z em ômega, e cada série que a gente deriva, cada uma dessas, a S1, a S2, a S3, né, derivada de ordem 1, 2, 3, vai ser uniformemente convergente em todo o domínio fechado D, fecho de D, dentro de ômega. Ok? Bom, vamos à demonstração desse teorema. Ele é um pouco longo, não é difícil, mas é um pouco longo. Então, a demonstração. Sejam Z0 pertencente a ômega um ponto qualquer do domínio. E vamos definir γR como a fronteira do disco de centro Z0 e raio R, contido em ômega. Claro, vou pegar um R suficientemente pequeno para que esse disco fique dentro do ômega. Então, como por hipótese a série soma das Fn é uniformemente convergente em qualquer domínio fechado, em particular no disco fechado, esse que eu construí. Então, é convergente no fecho do disco de centro Z0 e raio R. Então, essa série vai ser uniformemente convergente ali. Então, ela, em particular, vai ser uniformemente convergente na fronteira do disco de centro Z0 e raio R. Ok? Muito bem. Vou fazer um desenho aqui é a região ômega. Daí eu tenho o ponto Z0 ali e eu construí o disco de centro Z0 e raio R, que é o gama R. Raio R, certo? E um ponto Z é um ponto qualquer que eu pego na fronteira. Eu vou pegar um ponto na fronteira. Bom, então, vamos lá. Pelo lema que nós acabamos de provar, eu vou pegar uma φ de Z especial. Se eu chamar φ de Z como sendo K fatorial sobre 2πi, e isso nos é bem familiar, né? Lembra aquele coeficiente das derivadas enésimas, ainda no denominador Z menos Z0 na K mais 1. Nisso, nós temos que o módulo dessa φ de Z vai ficar limitado por uma constante. Ó. É o módulo de K sobre 2πi vezes
Z menos Z0 elevado à potência K menos 1. Mas Z está na fronteira do disco que eu desenhei ali. O Z0 é no centro. Então isso vale o raio. Se é o raio, então nós temos que estimativa? K fatorial sobre 2π, tirando no módulo, o módulo de I é 1, 2π vezes R elevado a K mais 1, que eu posso chamar isso de um K maiúsculo, que é um número positivo. Isso para todo o número complexo Z que está na fronteira do disco de centro Z0 e raio R. Ou seja, módulo de φ de Z deu menor ou igual que esse K. E isso significa que a φ é limitada. Se ela é limitada, segue que para todo K natural, todas as séries, né, da forma K fatorial sobre 2πi vezes S de Z sobre Z menos Z0 na K mais 1, né, que é definida como soma com n de 1 a infinito de K fatorial sobre 2πi vezes Fn de Z sobre Z menos Z0 elevado a K mais 1. Todas elas, para cada K fixado, né, elas são uniformemente convergentes. Ok? Bom, pelo teorema que nós provamos no início da aula, que por ser uniformemente convergente, então por esse teorema anterior, nós podemos integrar termo a termo. E é o que nós vamos fazer aqui, ao longo da fronteira do disco de centro Z0 e raio R. Certo? Então, vou escrever isto. Podemos integrar a igualdade acima ao longo da fronteira do disco de centro Z0 e raio R. Vamos escrever isto. Daí, dessa forma, o que nós vamos encontrar? Então, integrando, como aquele K fatorial sobre 2π é constante, já vou deixar de fora aqui. K fatorial sobre 2π vezes a integral ao longo da fronteira do disco de centro Z0 e raio R, da S de Z, que é a soma da série, dz, sobre Z menos Z0 elevado a K mais 1. Isso é igual à soma com n de 1 a infinito de k fatorial sobre 2πi na integral ao longo da fronteira do disco da fn de z dz sobre z menos z0 elevado a k mais 1. Vou chamar esta igualdade de 1. Bom, no caso particular, quando k é igual a zero, o que nós encontramos? Bom, 1, porque 0 fatorial é 1, né? 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R, da S de Z dz sobre Z menos Z0. Isso dá igual a soma com n de 1 infinito de 1 sobre 2πi, vezes a integral ao longo da fronteira do disco de centro Z0 e raio R, da Fn de Z dz sobre Z menos Z0. E isso vai dar igual, aplicando a fórmula integral de Cauchy, né? Aplicando a fórmula integral de Cauchy para Fn, porque né? Nós vamos ter soma com n de 1 a infinito, e aquele 1 sobre 2πi daquela integral dá Fn de Z0, que é exatamente a S no ponto Z0. Ou seja, o que nós determinamos aqui? Que a S de Z0 é 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R da S de Z dz sobre Z menos Z0, onde Z0 está em ômega. Na verdade, o Z0 está no interior da gama, que é o disco de centro Z0 e raio R. Ok? Então temos este resultado. Logo, S de Z, ou seja, a soma da série, ela satisfaz a fórmula da integral de Cauchy. E isso é bom. Nós já temos este resultado. Agora vamos nos lembrar de um teorema da derivada de ordem n de função holomorfa. Então, que era um teorema grandão, né? A prova era grande, feita por indução, lembram? Recordando o teorema, então, da fórmula geral de Cauchy. O que dizia? O que nós tínhamos naquele teorema? Vou colocar aqui, entre aspas, só o enunciado. Se f for holomorfo em ômega, então f será infinitamente derivável em ômega. Ou seja, em outras palavras, a f possui derivadas de todas as ordens em ômega. E a enésima derivada é dada por, né, em todas as ordens. E, só para acompanhar aqui o que eu vou escrever, e a enésima derivada, então, ela é dada da seguinte forma. A derivada f, né, de ordem n no ponto z0 é n fatorial sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira de d, da f de z dz sobre z menos z0 elevado a n mais 1. Para todo n igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O z0 pertence a d, onde d é um disco, né, tal que o fecho do disco está em ômega.
com Z0 pertencente a um disco D, tal que o fecho dele está em ômega. Certo? E vou fechar aspas aqui. Então, esse aqui é um teorema que já provamos em alguma aula anterior. Ou seja, nesse teorema que já foi provado, deixa eu escrever isto, neste teorema já provado, o que nós usamos? Nós usamos a holomorficidade da função dada, da função f, somente para estabelecer a fórmula acima quando n igual a zero. O que nós provamos até agora para a soma. Ok? Então, para estabelecer a fórmula acima quando n igual a zero apenas. Bom, então, dessa forma, se a soma da série, que é S de Z, deixa eu escrever isto, se a soma da série, que é S de Z, satisfaz a fórmula S de Z0 igual a 1 sobre 2πi, S de Z igual a 1 sobre 2πi, vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R, da S de Z dz sobre Z menos Z0, então ela deverá ser infinitamente derivável em todo ponto Z0, e disso holomorfa em ômega. Isso que vamos justificar agora, ok? Deixa eu escrever isto. Então, ela deverá ser infinitamente derivável em todo ponto Z0 em ômega e, dessa forma, então, holomorfa no domínio ômega. De fato, digamos aqui, para K maior que zero, pela fórmula geral de Cauchy, valem as seguintes igualdades. Né? Valem as seguintes igualdades. Então, primeira, a S de ordem K, derivada de ordem K da soma. S de ordem K no ponto Z0 é K fatorial sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R da S de Z dz sobre Z menos Z0 elevado a K mais 1, onde Z0 está em ômega. E a derivada de ordem K de cada Fn no ponto Z0 é K fatorial sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R da Fn de Z dz sobre Z menos Z0 elevado a K mais 1, onde Z0 está em ômega. E disso, usando a igualdade 1 que nós obtivemos anteriormente, já não está aqui, mas se vocês retrocederem no vídeo, vocês conseguem enxergar, e de repente é bom voltar, nós vamos obter a seguinte igualdade. K fatorial sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco de centro Z0 e raio R de S de Z dz sobre Z menos Z0 elevado a K mais 1. Essa é a igualdade que nós fizemos. É igual à soma com n de 1 a infinito de K fatorial sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R da Fn de Z dz sobre Z menos Z0 elevado a K mais 1. Mas veja que esta primeira, a parte esquerda, é a soma S de ordem K no ponto Z0. E a outra é a Fn, desculpa, é a F de ordem K, a Fn de ordem K no ponto Z0. Certo? Então, nós concluímos o quê? Que a S de ordem K no ponto Z0, a soma parcial da derivada, né, é a soma com n de 1 a infinito das Fn de ordem K, derivada, no ponto Z0, para todo K inteiro. Por quê? Porque a S de Z e todas as Fn são holomorfas em ômega. E isso conclui a primeira parte do teorema. Ok? Então são holomorfas em ômega. Resta então mostrar que cada uma dessas séries que a gente deriva, a derivada de ordem 1, derivada de ordem 2, derivada de ordem 3, da soma da série, todas elas eu tenho que mostrar que ela é uniformemente convergente, certo? Então, em outras palavras, resta mostrar que cada série derivada soma com n de 1 a infinito das Fn de ordem K de Z, onde K de 0, 1, 2, 3 é uniformemente convergente em todo domínio fechado, fecho de D, vou escrever assim, todo domínio fechado, fecho de D contido em ômega. Bom, de novo, né, vamos considerar R maior que zero, de tal modo em que o disco de centro Z0 e raio R esteja contido em ômega. E vou pegar um disco de raio metade, ou seja, que eu vou chamar de K índice Z0, porque está centrado em Z0, que é o disco de centro Z0 e raio R meios.
Como por hipótese a série soma com n de 1 a infinito das Fn de Z, né, essa série é uniformemente convergente, no disco de centro Z0 e raio R, ok? Então significa que, dado ε positivo, devido à convergência uniforme, vai existir um índice natural n0, tal que o módulo de Sn de W menos S de W é menor que ε, para todo n maior ou igual que n0, e para todo W que esteja na fronteira do disco de centro Z0 e raio R, né? Onde o Sn de W é a soma parcial da série S de Z. No caso, S de W que eu estou usando agora. Então, soma com K de 1 até N das FK de W. Ok? Soma parcial da série. Bom, dessa maneira, significa que para todo N maior ou igual a N0 e para todo Z que esteja no disco menor, né, o disco de centro Z0 e raio R meios, o KZ0, nós vamos ter a seguinte igualdade. O módulo da Sn de ordem K de W menos a S de ordem K do W. Vou mostrar que isso é pequeno, que vai para zero. E aí nós conseguimos provar. Bom, isso é o módulo da soma com J de 1 até N de K fatorial sobre 2π vezes a integral ao longo da fronteira do disco de centro Z0 raio R da Fj de W, dW, sobre W menos E, na potência K mais 1, menos a soma S de W, derivada, que é K fatorial sobre 2π vezes a integral à fronteira do disco, centrado em Z0 e raio R, do S de W, dW, sobre W menos E elevado a K mais 1, dentro do módulo. Bom, isso vai dar igual, como aquela primeira soma ali é finita, aquele somatório pode entrar dentro da integral e a constante sair do somatório. Então vou ter K fatorial sobre 2π, integral fronteira do disco do centro Z0 raio R, da soma do J de 1 a N dos Fj de W dW sobre W menos E na K mais 1, menos K fatorial sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R do S de W dW sobre W menos E elevado à potência K mais 1, dentro do módulo. Bom, isto vai dar igual ao quê? Módulo de K fatorial sobre 2πi vezes a integral fronteira do disco ao longo da fronteira do disco do centro Z0 e raio R, e aquele somatório ali é a soma parcial, é Sn de W dW. Ali em cima, né? Soma com J de 1 até N dos Fj de W. É a soma Sn de W, a soma parcial, dW, sobre W menos E na K mais 1, menos a outra parte, que eu vou repetir, K fatorial sobre 2π vezes aquela integral, ali acima que eu estou repetindo. Tudo dentro do módulo. Ok. Como K fatorial sobre 2πi é constante para ambas as integrais, e o módulo dela é K fatorial sobre 2π, e ela pode ser posta em evidência e sair do módulo. Foi o que eu estou fazendo aqui. K fatorial sobre 2π vezes a integral, e vou juntar as integrais ali, ao longo da fronteira do disco do Sn de W menos S de W dW, sobre aquele denominador, Z menos W na K mais 1. E isto fica menor ou igual, porque o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, e aí eu já vou deixar um módulo no numerador e no denominador. Veja só. Então vai dar soma... em cima vai dar Sn de W menos S de W no módulo, sobre W menos E na potência K mais 1, vezes o módulo de dW. Agora, isso vai ficar menor que, vamos fazer uma estimativa. Bom, Z0 está aqui, e aqui está o disco de centro Z0 e raio R, e ali está a fronteira dele. Agora vamos pegar o disco, aqui está o raio R. Vou pegar o disco de raio metade, né? R meios, que eu chamei de KZ0, né? Bom, o ponto Z está ali dentro desse disco de raio R meios, ok? E o W está na fronteira do disco de raio R. Então esse comprimento em verde que eu estou marcando aqui é maior que R meios. Então o módulo de W menos Z fica maior que R meios. Então se eu tomar o seu inverso, nós vamos encontrar o seguinte, que 1 sobre o módulo de W menos Z, desculpem, fica menor que 2 sobre R. Onde o Z está no disco de centro Z0 e raio R meios, que é o KZ0, e o W está na fronteira do disco de centro Z0 e raio R. Então, com base nisso, aquele quociente 1 sobre o módulo de Z menos W, né, fica estimado de que modo? Tá, vai dar K fatorial sobre 2π
vezes, aquela diferença no módulo do Sn de W menos S de W fica menor que epsilon por hipótese. Então fica tudo isso 2 sobre K na potência, 2 sobre R na potência K mais 1 vezes epsilon. E, lembrando, vai sobrar a integral ao longo da fronteira do módulo de dw, que dá 2πr, porque, né, dá 2πr. Simplificamos os 2π, o r dá para simplificar uma vez, então vai aparecer o quê? Vai aparecer k fatorial sobre 2 na k mais 1 epsilon sobre r na k. Ou seja, o que nós encontramos? A estimativa seguinte, módulo da Sn de ordem k, ou seja, a késima derivada de soma parcial em w, menos a S de ordem k de w, fica menor que k fatorial sobre 2, vezes 2 na k mais 1, vezes epsilon sobre r na k. Mas isto tende a zero quando epsilon tende a zero, como eu já escrevi. Isso para todo n maior ou igual que n0 e todo z no disco de 100 e raio r meios. Ou seja, a série soma com n de 1 até infinito das Fn de ordem k de z realmente converge uniformemente no disco metade, KZ0, que é o disco de 100 e raio r meios. Certo? Realmente converge. Agora, vamos estender esse resultado. Como? Ou para qualquer ponto, porque ali eu estou só ali. Pelo teorema de Borel-Lebesgue. Né? Eu vou mostrar que isso vale em todo o disco inicial. Então, pelo teorema de Borel-Lebesgue, né, lembrando, todo compacto D, fecho de D em ômega, ele pode ser coberto, existe uma cobertura finita. Né? A gente tem uma cobertura finita para ele. Né? Um número finito de discos. KZ0, digamos KZ1, KZ2, até KZJ. Bom, cada um deles, né, centrado no ponto. KZ0 centrado no Z0, KZ1 centrado no Z1. Vou fazer um desenho aqui. E eu peguei o N-til ali, que eu escrevi antes, o máximo entre esses índices. Ó, o Z0 está ali, e aí eu tenho o disco, né, de centro Z0 e raio R, que é esse aqui, e o seu fecho do D, que é o fecho do disco de centro Z0 e raio R. Eu vou mostrar que aquele resultado da derivada das Fn, no somatório, vale para todos. Ali está o KZ0 em verde. Aí se eu pegar um Z1 ali fora, KZ1 seria este disco. Aqui eu teria outro disco, outro. O importante é que pelo teorema de Borel-Lebesgue eu consigo cobrir com uma coleção finita apenas de discos. Como é uma coleção finita, cada um deles vai ter um índice n. Então eu vou tomar o N-til como sendo o máximo entre o N1, N2 até NJ, certo? Isto para cada NI, I de 1 a J, certo? Daí, para cada um desses, nós faríamos a estimativa, módulo de SNK de W menos SK de W, que fizemos acima, certo? Análogo. É óbvio que não precisamos fazer, esse comentário já é suficiente. Então, eu vou pegar o N-til, o máximo deles. Daí, a desigualdade, módulo do Sn de ordem K de W menos S de ordem K de W menor que um M vezes Epsilon, onde esse M é positivo, na verdade esse M é aquele quociente, K fatorial sobre 2 na K mais 1 vezes R sobre R na K. Né? Essa estimativa vai valer para todo N maior ou igual que N-til, ou seja, para cada um desses disquinhos que formam uma cobertura do disco D com seu fecho. Em outras palavras, eu consegui mostrar que toda a série soma, né? Ou seja, toda a série de funções soma com n de 1 a infinito das f de ordem k de n de z, vai ser derivável, né, para todo k igual a 0, 1, 2, 3, ou seja, posso derivar infinitamente, já que a convergência é uniforme. Isso conclui a prova. Make sure you secure the airlock and prepare the escape pods. Your Highness, the transmission we received. What is it they've sent us? Hope.